Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. 10 de junho está se aproximando o início do Super Mundial e a estreia do Botafogo no próximo domingo, 11 da noite. Galera, ontem à noite, acho que muita gente acabou não vendo, muitos viram e muitos não estão acostumados com o horário, né, com a surpresa. Fiz uma live surpresa, né, 9 da noite, com o Juan Reis, que está à frente do projeto Botafogo On Tour, né? Ou seja, explicando assim rapidamente todo um planejamento de apoio à torcida do Botafogo em jogos away, né? Fora de casa, como vai ser agora no Super Mundial, né? Então, quero mais uma vez aí agradecer ao Juan, né? Pela participação, né? E também, claro, a ideia é ajudar os botafoguenses que estão aqui nos assistindo, que assistem o canal Botafogo Digital e estão indo para os Estados Unidos, para Seattle e para Los Angeles, né? Mais informações podem ser observadas no Instagram, nas redes sociais do Movimento Ninguém Ama Como a Gente, né? Sobre o Botafogo On Tour, né? Eu vi que tem 2 ônibus ainda disponíveis, calma, não é saindo do Brasil não, 2 ônibus que vão sair da Botafogo House em Los Angeles, né, em Venice Beach, rumo ao Rose Bowl, né? Então $55 para esse trajeto Venice Beach, Rose Bowl, Venice Beach, após a partida. E claro, vai ter pré-jogo lá em Seattle. Eu sei que vai ter pré-jogo numa brewery, né, numa cervejaria, né? Enfim, uma caminhada depois até Lumen Field, vários eventos, né? Para a torcida alvinegra que estará nos Estados Unidos, né? O Botafogo já chegou, né? O Botafogo chegou ontem após 12 horas e meia de voo, né? Um voo direto do Rio de Janeiro até Los Angeles, e o Botafogo que está ali, enfim, em Santa Bárbara, né? Que é próximo a Los Angeles, né? E também próximo, mais ou menos próximo a Pasadena, onde fica o Rose Bowl. Contar uma coisa engraçada agora que eu vi antes de começar a gravar, que, enfim, a gente sempre sabe que os europeus costumam ignorar, né, os confrontos em campeonatos intercontinentais contra sul-americanos, né? Tem aquela certa, né, soberba, mas que é engraçado, porque o nosso rival da Gávea, né, o Flamengo, foi confundido com o América do México. O Chelsea fez a sua primeira publicação agora sobre o Super Mundial e botou lá o escudo do América do México, o nome do América do México, no lugar do Flamengo, né? Então o Chelsea assim deu uma ignorada total, né? E óbvio que a gente, como sul-americano, não gosta de ver isso, mas é interessante porque os flamenguistas gostam tanto de falar que o Flamengo é o maior do mundo, que o Flamengo é o sei lá o que mais, né? E o adversário, né, o primeiro adversário justamente do Flamengo, o Chelsea, deu uma ignorada, né? Assim, trocou as bolas, né? nem sabe direito quem que é o Flamengo, né? Enfim, pode ser até que os rubro-negros, tomados aí com, né, um sentimento de vingança, queiram, né, se esforçar até mais contra o Chelsea depois dessa confusão aí que houve com o América do México, né? Trocou as bolas, o Chelsea, enfim, deu essa ignorada aí. Mas enfim, isso é problema deles, né? Só contando aqui para vocês porque eu achei interessante. Vamos lá, galera. Ontem, no comecinho da tarde, a gente teve a boa notícia que a gente estava esperando, que é o Joaquim Tuco Correia, né? Ele gosta de ser chamado assim, o apelido dele, Tuco Correia, foi confirmado, né? Assinou com o Botafogo e o Botafogo obteve a liberação da Inter de Milão, né? Para que o jogador já se apresente nos Estados Unidos e defenda as cores do Botafogo, né? A gente só não sabe ainda que camisa que ele vai vestir, qual vai ser o número, né, da camisa do Tuco Correia. Ele está no Rio de Janeiro, chegou ontem para fazer exames médicos, tudo ok com ele, assinou e hoje estará embarcando para os Estados Unidos
para se encontrar com os novos companheiros, né? Ser apresentado aos novos companheiros do Fogão. Quem fez isso, né, e chegou ontem em Los Angeles foi o Arthur Cabral. O Arthur Cabral teve dias aí frenéticos, né, na última semana, porque ele estava, comentei aqui no canal algumas vezes, de férias lá em Campina Grande, na Paraíba, com seus familiares, voou até Portugal para tratar da sua mudança, né, ali as principais resoluções ali da mudança para o Brasil, e depois de Portugal pegou um voo direto para a Califórnia, né? Ele chegou ontem e foi inclusive recebido já com a camisa número 98, né? Vai ser a camisa dele, A. Cabral, né? Nas costas. É até bom para não confundir com o Arthur, o anjo das pernas curtas, né? O nosso bebê reborn Arthur. E foi recebido também pelo Renato Paiva, né? Renato Paiva ali, né, foi lá com um sorrisão, né? Abraçou, tal, deu as boas-vindas ao Arthur Cabral, que também pareceu ali estar bem animado, né? Depois de ter feito mais de 100 gols, especificamente 102 gols na sua passagem aí pela Europa, uma marca aí bastante expressiva, né? Falei aqui do Tuco Correia, ele é um jogador, o argentino, né? Ele começou no Estudiantes de La Plata, né? A formação dele toda foi no Estudiantes. Depois ele foi para o futebol italiano, defendeu a Sampdoria, né? A Samp, depois Sevilha, Lazio. Aí ele vai jogar na França, no Olympique de Marselha, e depois Sevilha na Espanha, né? Tem Espanha aí no meio da Itália, então vamos lá. Sampdoria na Itália, Sevilha na Espanha, volta para a Itália com Lazio, Olympique de Marselha na França, e aí volta para a Itália, Inter de Milão, o seu último clube aí, o Joaquim Tuco Correia, né? Uma bela contratação, 2 anos e meio de contrato, e a gente imagina, né, que como que o Renato Paiva vai montar aí esse ataque do Botafogo, né? Eu imagino, pelo menos para o jogo de domingo contra o Seattle Sounders, ele vai manter mais ou menos a equipe que vinha jogando, né, no Brasil, né? Aí depois sim, né, vai ter um intervalo razoável, né, de domingo até o jogo do dia 19 contra o PSG, para quem sabe ele testar melhor essas peças como o Arthur Cabral e o próprio Tuco Correia, né? Gente, Botafogo, tal qual fez ano passado, né? Ao meu ver, fez uma boa janela, né? Claro que essa janela é uma janela especial, pré-Super Mundial, ainda vai ter outra em julho, mas o Botafogo conseguiu reforçar a equipe, né? No momento tão importante dessa disputa histórica, né? Do primeiro Super Mundial de Clubes da FIFA. Claro que a gente sabe que o Igor Jesus está de saída, já inclusive declarado aí pelo próprio Igor, né? O Jair está muito próximo a sair, e o Cuiabano também tem sido aí alvo de várias propostas, não só do Nottingham Forest, como também do Brighton, né? 2 equipes da Premier League. Então esses 3 jogadores, né? Ainda tem o Gregory, né? Que sofre também o assédio lá do clube do Arthur Jorge, né? Então são jogadores que podem sair pós Super Mundial, ou provavelmente sairão, né? O Gregory, acho que ainda um ponto de interrogação, e aí o Botafogo em julho, né, vai ter uma nova oportunidade para repor algumas peças. Mas o que tem acontecido na mídia, né, são críticas. Eu vi o Alexandre Losetti no Sport TV criticando, eu vi o PVC também criticando, que o Botafogo está com um time novo a cada 6 meses, né? Isso aí seria um reflexo da SAF, né, com essa questão. Óbvio, né, que a SAF ela quer a melhoria técnica do time, né, conquistar títulos, como foi ano passado, mas quer também vender jogadores, faturar, né, investir em jogadores para depois revendê-los, né? Então, essas críticas acontecendo. O PVC, inclusive, falou o seguinte, que prefere o modelo do Palmeiras, né, que, aliás, é o clube de coração do PVC, então, bom para ele, né, que está satisfeito aí com a gestão da Leila, né? O Palmeiras, por exemplo, montou a equipe no início do ano e não contratou agora pré-mundial, pelo menos até hoje, que é o último dia, né? Ele considera que o Botafogo tá
né? Ele até comparou com um tio dele, né? Falar, meu tio que nos anos 80 comprava carro, vendia carro toda hora, tal. Balcão de negócios, foi mais ou menos dessa forma aí que o PVC se referiu ao Botafogo e deu também como exemplo, né? Falou assim, olha, o Luiz Henrique veio para o Botafogo, jogou 6 meses, arrebentou, né? Isso que ele estava vindo já da Europa, né? A gente achou que ele ficaria mais tempo e já foi vendido de novo, e aí citou como, segundo o PVC, um case de sucesso, o Gerson do Flamengo, né? O Gerson foi contratado lá atrás, em 2019, né? Veio para o Flamengo, acho que em 2021 ele volta para a Europa, para o Olympique de Marselha, depois volta para o Flamengo de novo e agora está prestes a sair, né? Tudo indica que ele vai para o Zenit, né, da Rússia. Então ele cita, o Gerson construiu uma história no Flamengo, o Luiz Henrique foi um período muito curto, mas é o teu negócio, eu acho, até não tiro totalmente a razão aí do PVC de dar esse exemplo, porque nós torcedores queríamos realmente que um Luiz Henrique, que um Almada, que o próprio Igor Jesus tivesse um lastro maior de história no Botafogo, mas é assim que tem funcionado de um modo geral, né, esses grandes nomes. Talvez o Luiz Henrique e o Almada nunca tivessem vindo para o Botafogo se não tivesse justamente essa possibilidade, né, de atuarem na Europa, né, quer dizer, no caso do Luiz Henrique, retornar à Europa. Então é isso. Agora, alguns jogadores, né, dá para dizer que já estão aí há um razoável tempo. Vou citar aí, por exemplo, o caso do Marlon Freitas, né, um jogador já com um perfil ali um pouco diferente e que muito identificado e que pelo menos aparentemente não tem sofrido aí esse assédio tão grande da Europa, até provavelmente por conta da idade, né? Não é um jogador tão jovem, né? Mas é isso, pessoal. Acho que o Botafogo está aos poucos, né, encontrando aí a sua maneira, né, a SAF Botafogo, de gerir o elenco, né? Se a gente estava realmente preocupado e as críticas em relação ao início do ano do Botafogo, eu acho que elas continuam valendo, né? O Botafogo adotou, né? O John Textor adotou esse sistema. Agora sim, ele acho que reforçou bem, né? E eu até falei um pouco ontem na live de ontem, antes do Juan entrar na live, eu estava comentando justamente essa mudança de perfil, né? Porque dos 5 contratados, 2 deles são jovens realmente, né? O Álvaro Montoro e o Christian Lohr, né? São jovens que podem futuramente vir a ter uma transferência para a Europa. Agora, os outros jogadores, né? O Correia, o Arthur Cabral e o Caio Pantaleão, me parece um perfil de que irão cumprir o contrato aí de 2 anos, 3 anos com o Botafogo, né? Vamos a ver, né? Vamos ver o que vai rolar. Galera, ontem foi um dia de descanso, né? Para os jogadores do Botafogo. Falei, uma viagem aí de quase 13 horas, muito cansativa, né? E os jogadores ficaram ali mais relaxando no hotel, porém alguns jogadores foram para Venice Beach, né, para fazer uma ação ali de marketing e tal. Também foi bem legal um encontro, né, com o pessoal do Venice Beach Football Club, que é uma espécie de um projeto, né, mistura de futebol com projeto social. Eles têm divisões desde o sub-9 até o sub-18, né, tem a marca VBFC, né, Venice Beach Football Club, e aí o Botafogo trouxe, né, materiais muito, muito legais, assim. Eu conheço ali bem, né, essa região de Venice Beach, Santa Mônica, Mariana del Rey, né, são praias assim em sequência lá de LA, e tem essa pegada bem jovem, skate, né, uma pegada também meio hippie, né, anos 70, é uma mistureba, calçadão de Venice Beach, você vê de tudo, é muito legal, assim, tem coisas até que lembram muito o Rio de Janeiro, né, por essa diversidade cultural. E aí teve também o Marlon e o Barbosa, né, que são super identificados com basquete, fazendo uma tabelinha ali com a bola de basquete, mas embaixadinhas. Aí veio um americano e deu uma enterrada. Muito legais os vídeos, curti demais. O Marlon também dando uma caneta linda ali, aí sim, jogando futebol mesmo, com o pessoal do Venice Beach Football Club. O Botafogo produziu um material muito bom e tem umas camisas de basquete também que aparecem ali no vídeo, que o Botafogo vai inclusive comercializar
muito em breve, né? Então a gente vai ver aí durante esse período, né, pelo menos da fase de grupos, que a gente está garantido, né, até o dia 23, a gente vai ver bastante coisa assim, essas ações culturais, até porque o Botafogo no Super Mundial é a maior vitrine que nós poderíamos ter, né? O Botafogo mostrando a sua marca, mostrando essa integração, levando a cultura brasileira, levando a cultura alvinegra, né, para território norte-americano. Então foi bem bacana mesmo. Óbvio que agora, a partir de hoje, né, começam os treinos, vai ser mais difícil da gente ver esse tipo de interação, mas com certeza vão ter materiais também produzidos pela equipe da Botafogo TV, né, por todo o departamento de marketing brilhante do Botafogo, né, trazendo sempre essas referências da Estrela Solitária, né, agora em território norte-americano, na terra do Tio Sam. Coisa lá em Los Angeles tá meio pegando fogo, né, mas enfim, tirando essas confusões aí políticas, né, mas graças a Deus, né, felizmente em Santa Bárbara tudo calmo, tudo tranquilo pro Fogão. O Botafogo vai treinar numa universidade que fica próxima, né? Falei disso aqui já há alguns meses atrás. E um detalhe curioso, né, que o campo lá do Lumen Field, que o Botafogo vai jogar domingo, é grama sintética, né? Será que é parecida com a do Newton? Não sabemos, pelo menos não vai ser uma grande novidade para o Botafogo, né? O Seattle Sounders não passa por um bom momento, perdeu o último jogo para o Vancouver Whitecaps por 3-0, inclusive, né? Mas é o tal negócio, né? Vai estar jogando em casa, apoiado, incentivado aí na estreia, né? Por uma grande torcida. Então que o Botafogo faça um jogo bastante consciente e tem todas as condições da gente largar na frente aí, fazer esses 3 pontos para depois os desafios muito maiores contra PSG e Atlético de Madrid. Eu vou deixar o link do vídeo de ontem para a galera que não viu, né, não deixar de ver, porque a gente, além de falar do Botafogo no Tour, falou de várias outras coisas aí na live de ontem. Beleza? Tamo junto. Não esquece de deixar seu like. A gente está muito pertinho dos 10 mil, né, inscritos, então se você não é inscrito, junte-se à família Canal Botafogo Digital e um ótimo dia chuvoso aqui no Rio de Janeiro. Tamo junto, fogão pra cima.